Olá, pessoal! A Loteca 824 tá na área. E no concurso dessa semana nós teremos 6 jogos da Série B e 8 jogos da Série A do Brasileirão aí. No concurso passado, eu fiz 9 acertos com um jogo simples aí, com direito a um duplo. Vamos aos palpites e análise jogo a jogo da 824. No jogo 1 temos Flamengo e Palmeiras. Abrindo aí o concurso, nós já temos um jogo bem complicado, né? É o líder e o vice-líder aí do campeonato se enfrentando. Com certeza, para quem puder investir, esse aqui é um jogo para triplo, né? O Flamengo, desde que o Dorival chegou, melhorou muito, né? Na última rodada, vem de uma goleada que aplicou no Paraná, né? Já era previsto, mas venceu e venceu bem. Agora vai enfrentar o líder aí do campeonato, o Palmeiras, que não perde desde a 15ª rodada. O Palmeiras também vem aí de vitória em cima do Ceará. O Palmeiras jogou ontem aí pela Libertadores e deve poupar alguns titulares aí para essa partida, já que perdeu, né, o primeiro jogo da Libertadores por 2-0 e já tem na quarta que vem a decisão, então deve poupar jogadores para este confronto aí, né? Um dado interessante é que nos últimos 5 confrontos aí são 3 empates e 2 vitórias aí para o Palmeiras. Mas eu vou arriscar aqui, jogando em casa, né, o Palmeiras com a cabeça na Libertadores, eu vou arriscar e vou de Flamengo, coluna 1. Mas para quem puder, como eu já disse no começo, é jogo para triplo sim. No jogo 2 aí, pela Série B, Goiás e Avaí. Confronto aí também de duas equipes que brigam pela parte de cima da tabela. O Goiás é o terceiro, o Avaí é o quarto, com 53 e 52 pontos aí. Diferença de um pontinho de um para o outro, né? É aquele famoso jogo de 6 pontos. O Goiás poderia até estar numa posição mais tranquila se tivesse vencido o CRB, né? Mas bobeou, perdeu para o CRB na última rodada fora de casa. O Avaí também bobeou dentro de casa e empatou com o Oeste. Como o jogo aqui é no Serra Dourada, eu acredito que o Goiás vença, né? Vai se impor e consiga vencer o Avaí. Então eu vou de coluna 1, Goiás no jogo 2. No jogo 3 aqui temos Vasco e Inter. Aqui o Vasco que está próximo ali da zona do rebaixamento, está apenas a um ponto fora aí da zona do rebaixamento. Sabe que em casa precisa vencer, né? Aliás, o Vasco tem uma tabela difícil aí pela frente. Se eu não me engano, dos 5 próximos jogos, ele enfrenta os 4 primeiros colocados aí do campeonato. Uma tabela difícil essa do Vasco. Na última rodada, o Vasco perdeu para o Sport. Fez uma partida muito ruim, não conseguiu vencer do Sport. O Inter, na última rodada, empatou aí com o Santos. E agora precisa buscar pontos fora se ainda quiser brigar pelo campeonato, né? Tá difícil, mas não é impossível. Nos últimos 5 jogos aí, entre Vasco e Inter, nós temos uma vitória do Vasco, um empate e 3 vitórias do Inter, né? Pode até parecer que o Inter é favorito para essa partida, mas não se enganem não. No São Januário, a última vez que o Inter venceu o Vasco foi em 2012. Costuma ser um jogo complicado para o Inter quando está jogando no São Januário, né? Então, no seco aqui, eu vou no Inter, coluna 2, né? Pelo momento dos dois times, o Inter é melhor do que o Vasco, sim, no papel, né? Mas é um jogo complicado. Para mim, aqui é um jogo para duplo fechado no Inter, coluna do meio e coluna 2. Mas no seco, eu vou no Inter. Mas é um jogo complicado, eu sei o que eu tô falando. No jogo 4, temos Corinthians e Bahia. Aqui nós temos o Corinthians, né, que está próximo ali da zona do rebaixamento, jogando em casa contra o Bahia. Eu acredito que o Corinthians vai se impor e consiga vencer. Como eu já disse aqui muitas vezes, o Bahia é uma boa equipe, mas fora de casa não consegue fazer muita coisa, né? Se tivesse resultados melhores fora de casa, o Bahia até poderia sonhar com coisas melhores neste campeonato. É um time organizado esse time do Bahia aí. Mas eu acredito em vitória corintiana nesse confronto aí. Então eu vou de coluna 1, Corinthians no jogo 4. No jogo 5 aí temos Santos e Fluminense. Aqui é o Santos que cresceu muito aí nesse segundo turno do campeonato e até já sonha com uma vaga na Libertadores. Contra o Fluminense, que é um time muito irregular, tá longe de ser ruim esse time do Fluminense, mas é um time que não consegue manter uma regularidade, uma sequência de vitórias. É sempre uma surpresa esse time do Fluminense.
ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, não consegue se manter, né? Mas como o jogo é na Vila Belmiro, eu acredito que o Santos consiga vencer o Fluminense sim. Então eu vou de coluna 1, Santos no jogo 5. No jogo 6 temos Grêmio e Sport. Aqui na teoria um grande seco, né? O Grêmio, mesmo utilizando um time reserva, deve conseguir vencer esse time do Sport sim. O Sport luta aí para não cair, tá na zona do rebaixamento, mas eu não consigo que consiga vencer o Grêmio na arena, nem se o Grêmio tiver com um time reserva. Se sair com um ponto daqui, né, da arena, já é motivo de comemoração. Mas eu não acredito que isso aconteça, não. Eu acredito que o Grêmio vença e vença fácil esse time do Sport. Por isso eu vou de coluna 1, Grêmio, no jogo 6. No jogo 7 temos Atlético Paranaense e Botafogo. Aqui o Atlético Paranaense que conseguiu um bom empate contra o São Paulo fora de casa e o Botafogo que vem de uma derrota injusta dentro de casa contra o Bahia, né? O Bahia fez um gol irregular, prejudicou o Botafogo. Em casa, o Atlético Paranaense é uma equipe muito forte. O Atlético Paranaense sabe jogar naquele gramado deles lá. É muito difícil jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E o Botafogo, quando joga fora de casa, não é lá essas coisas. Então, por isso, eu vou de coluna 1, Atlético Paranaense no jogo 7. No jogo 8, temos Cruzeiro e Paraná. Mais um super seco aqui, né, na teoria. O Cruzeiro já conseguiu a sua vaga na Libertadores, né, campeão da Copa do Brasil, tem vaga automática para Libertadores. Mas contra o lanterna do campeonato, o Cruzeiro deve vencer sim. O Paraná é o lanterna da competição e a queda já é uma realidade. Então, não tem muito o que dizer aqui não, né? Coluna 1, Cruzeiro no jogo 8. No jogo 9, pela Série B, Juventude e Sampaio Corrêa. Aqui é um confronto aí dos desesperados. São dois times que estão aí na zona do rebaixamento. O Juventude dentro de casa é uma equipe que não consegue ter bons resultados. É uma equipe que empata muito. Às vezes sai na frente e cede o empate. E o Sampaio é uma equipe que costuma aprontar fora de casa, costuma conseguir uns empates. Então, por isso, para esse tipo de jogo, eu vou de empate seco, coluna do meio, no jogo 9. No jogo 10, também pela Série B, Fortaleza e Ponte Preta. Fortaleza, que líder do campeonato, vem de uma vitória suada em cima do Paysandu aí. Gol no finalzinho, a famosa sorte de campeão parece que tá aí do lado do Fortaleza, né? O acesso tá cada vez mais próximo esse time do Fortaleza e o título também, né? A Ponte Preta engatou 3 vitórias na sequência e ainda tá sonhando aí com acesso. Para isso, uma vitória agora nesse jogo aí contra o Fortaleza seria fundamental. Lembrando que a Ponte Preta, nas 2 rodadas passadas, venceu o CSA, vice-líder do campeonato, fora de casa. E esse time da Ponte Preta costuma ser perigoso jogando fora. Ao longo do campeonato, nós vimos que a Ponte Preta entregou muitos jogos dentro de casa, mas fora surpreendeu. Então, por isso, eu vou arriscar aqui a minha zebra, eu vou arriscar uma coluna 2 nesse jogo. Eu vou de coluna 2, Ponte Preta. No jogo 10, mais um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2 seria o ideal. No seco eu vou arriscar na Ponte Preta, mas é uma coisa minha, né? É um jogo que eu tô optando a arriscar. No jogo 11 temos Londrina e Vila Nova. Aqui para mim é um jogo complicadíssimo. O Londrina vem de uma vitória aí fora de casa e ainda sonha com acesso, apesar de ser difícil, né? O Vila Nova tá mais vivo do que nunca brigando pelo acesso, tá apenas um pontinho ali do 4º colocado. Mesmo o jogo sendo no estádio do Café, na casa do Londrina, para mim esse jogo aqui não tem favorito. O Vila Nova é um time bem alinhadinho e que tem uma defesa muito forte. A melhor defesa do campeonato aí é a do Vila Nova. Então, por isso, o empate seria bom para o time do Vila Nova, já que outros times da parte de cima vão se confrontar, como Goiás e Avaí, por exemplo, vão se confrontar e o Vila Nova tá só um pontinho ali do 4º colocado, o Avaí. Um empate não seria mau negócio jogando fora de casa para o Vila Nova, não. Então, por isso, eu vou de coluna do meio no jogo 11. No jogo 12, temos Figueirense e Criciúma. Confronto aqui dos catarinenses, né? No começo da competição, as duas equipes tinham objetivos bem diferentes.
mas agora estão ali equilibradíssimos na mesma posição. O Figueirense perdeu o fôlego aí no decorrer do campeonato. Já o Criciúma conseguiu surpreender, melhorou muito ao longo do campeonato. O Criciúma, dentro de casa, é uma equipe muito forte e dificilmente perde, mas fora de casa não faz muita coisa. Então aqui eu prevejo um jogo assim truncado, que nenhuma das equipes vai se expor muito, então por isso eu também vou de empate no jogo 12, coluna do meio. No jogo 13, fechando aí a Série B, na Loteca, temos Paysandu e Coritiba. Aqui o Paysandu que está na zona do rebaixamento e precisa vencer em casa. Na última rodada, quase que conseguiu um empate contra o líder Fortaleza, quase que trouxe um pontinho, né? Mas acabou sendo derrotado. O Coritiba ainda tem chances aí de acesso, mas fora de casa não costuma fazer grandes coisas, não. Aqui eu vou arriscar a minha aposta e vou no Paysandu, que jogando em casa tá precisando para sair da zona ali. Então eu vou de Paysandu, coluna 1 no jogo 13. E finalizando o concurso, no jogo 14 temos Vitória e São Paulo. Aqui o Vitória na zona do rebaixamento sabe que precisa vencer aí jogando em casa. Na última rodada empatou com o Corinthians em 2-2, poderia ter vencido o jogo se não tivesse uma defesa tão fraca, né? O Corinthians nas duas vezes que chegou forte conseguiu chegar ao gol, né? E esse time do Vitória, a defesa sempre foi um ponto fraco desde o início do campeonato. Já o São Paulo também veio de um empate, mas de um empate um pouco mais frustrante. Foi em 0-0 contra o Atlético Paranaense. Caiu muito de produção esse time aí do São Paulo. E agora precisa buscar pontos fora, né? O São Paulo costuma se sair bem quando joga contra o Vitória. E se jogar o que realmente sabe esse time do São Paulo, eu acredito que consiga vencer. Por isso eu vou arriscar aqui, vou mais pela minha intuição mesmo, e vou de São Paulo, coluna 2, tá bom, pessoal? Essa semana eu tô indo mais pela minha intuição, tô arriscando mesmo. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha e deixe seus comentários, que eu respondo assim que puder. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os meus vídeos. Eu desejo muito boa sorte para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.